Regimento interno da Câmara dos Deputados. Capítulo 12. Da discussão. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 165. Discussão é a fase dos trabalhos destinada ao debate em plenário. Parágrafo 1º. A discussão será feita sobre o conjunto da proposição e das emendas, se houver. Parágrafo 2º. Revogado. Artigo 166. A proposição com a discussão encerrada na legislatura anterior terá sempre a discussão reaberta para receber novas emendas. Artigo 167. A proposição com todos os pareceres favoráveis poderá ter a discussão dispensada por deliberação do plenário, mediante requerimento de líder. Parágrafo único. A dispensa da discussão deverá ser requerida ao ser anunciada a matéria e não prejudica a apresentação de emendas. Artigo 168. Excetuados os projetos de código, nenhuma matéria ficará inscrita na ordem do dia para discussão por mais de 4 sessões, em turno único ou primeiro turno, e por 2 sessões, em segundo turno. Parágrafo 1º. Após a primeira sessão de discussão, a Câmara poderá, mediante proposta do presidente, ordenar a discussão. Parágrafo 2º. Aprovada a proposta, cuja votação obedecerá ao disposto na primeira parte do parágrafo 1º do artigo 154, o presidente fixará a ordem dos que desejam debater a matéria, com um número previsível das sessões necessárias e respectivas datas, não se admitindo inscrição nova para discussão assim ordenada. Artigo 169. Nenhum deputado poderá solicitar a palavra quando houver orador na tribuna, exceto para requerer prorrogação de prazo, levantar questão de ordem, ou fazer comunicação de natureza urgentíssima, sempre com permissão do orador, sendo o tempo usado, porém, computado no de que este dispõe. Artigo 170. O presidente solicitará ao orador que estiver debatendo matéria em discussão que interrompa o seu discurso, nos seguintes casos. Inciso 1. Quando houver número legal para deliberar, procedendo-se imediatamente à votação. Inciso 2. Para leitura de requerimento de urgência, feito com observância das exigências regimentais. Inciso 3. Para comunicação importante à Câmara. Inciso 4. Para a recepção de chefe de qualquer poder, presidente da Câmara ou Assembleia de país estrangeiro, ou personalidade de excepcional relevo, assim reconhecida pelo plenário. Inciso 5. Para a votação da ordem do dia, ou de requerimento de prorrogação da sessão. Inciso 6. No caso de tumulto grave no recinto, ou no edifício da Câmara, que reclame a suspensão ou o levantamento da sessão. Seção 2. Da inscrição e do uso da palavra. Subseção 1. Da inscrição de debatedores. Artigo 171. Os deputados que desejarem discutir proposição incluída na ordem do dia devem inscrever-se previamente na mesa, antes do início da discussão. Parágrafo 1º. Os oradores terão a palavra na ordem de inscrição, alternadamente a favor e contra. Parágrafo 2º. É permitida a permuta de inscrição entre os deputados, mas os que não se encontrarem presentes na hora da chamada perderão definitivamente a inscrição. Parágrafo 3º. O primeiro subscritor de projeto de iniciativa popular, ou quem este houver indicado para defendê-lo, falará anteriormente aos oradores inscritos para seu debate, transformando-se a Câmara, nesse momento, sob a direção de seu presidente, em comissão geral. Artigo 172. Quando mais de um deputado pedir a palavra, simultaneamente, sobre o mesmo assunto, o presidente deverá concedê-la na seguinte ordem, observadas as demais exigências regimentais. Inciso 1. Ao autor da proposição. Inciso 2. Ao relator. Inciso 3. Ao autor de voto em separado. Inciso 4. Ao autor da emenda. Inciso 5. A deputado contrário à matéria em discussão. Inciso 6. A deputado favorável à matéria em discussão. Parágrafo 1º. Os deputados, ao se inscreverem para discussão, deverão declarar-se favoráveis ou contrários à proposição em debate, para que a um orador favorável suceda, sempre que possível, um contrário, e vice-versa. Parágrafo 2º. Na hipótese de todos os deputados inscritos para discussão de determinada proposição serem a favor dela ou contra ela, ser-lhes-á dada a palavra pela ordem de inscrição, sem prejuízo da precedência estabelecida nos incisos 1 a 4 do caput deste artigo. Parágrafo 3º.
A discussão de proposição com todos os pareceres favoráveis só poderá ser iniciada por orador que a combata. Nesta hipótese, poderão falar a favor oradores em número igual ao dos que a ela se opuseram. Subseção 2. Do uso da palavra. Artigo 173. Anunciada a matéria, será dada a palavra aos oradores para discussão. Artigo 174. O deputado, salvo expressa disposição regimental, só poderá falar uma vez e pelo prazo de 5 minutos na discussão de qualquer projeto, observadas, ainda, as restrições contidas nos parágrafos deste artigo. Parágrafo 1º. Na discussão prévia só poderão falar o autor e o relator do projeto e mais 2 deputados, um a favor e outro contra. Parágrafo 2º. O autor do projeto e o relator poderão falar 2 vezes cada um, salvo proibição regimental expressa. Parágrafo 3º. Revogado. Parágrafo 4º. Qualquer prazo para o uso da palavra, salvo expressa proibição regimental, poderá ser prorrogado pelo presidente, pela metade, no máximo, se não se tratar de proposição em regime de urgência ou em segundo turno. Parágrafo 5º. Havendo 3 ou mais oradores inscritos para discussão da mesma proposição, não será concedida prorrogação de tempo. Artigo 175. O deputado que usar a palavra sobre a proposição em discussão não poderá. Inciso 1. Desviar-se da questão em debate. Inciso 2. Falar sobre o vencido. Inciso 3. Usar de linguagem imprópria. Inciso 4. Ultrapassar o prazo regimental. Inciso 5. Falar em sentido diverso daquele para o qual se inscreveu, sob pena de ser-lhe retirada a palavra. Subseção 3. Do à parte. Artigo 176. A parte é a interrupção, breve e oportuna, do orador para indagação ou esclarecimento, relativos à matéria em debate. Parágrafo 1º. O deputado só poderá partear o orador se lhe solicitar e obtiver permissão, devendo permanecer de pé ao fazê-lo. Parágrafo 2º. Não será admitido à parte. Inciso 1. A palavra do presidente. Inciso 2. Paralelo a discurso. Inciso 3. A parecer oral. Inciso 4. Por ocasião do encaminhamento de votação. Inciso 5. Quando o orador declarar, de modo geral, que não o permite. Inciso 6. Quando o orador estiver suscitando questão de ordem, ou falando para reclamação. Inciso 7. Nas comunicações a que se referem o inciso 1 e parágrafo 1º do artigo 66. Parágrafo 3º. Os à parte subordinam-se às disposições relativas à discussão, em tudo o que lhes for aplicável, e incluem-se no tempo destinado ao orador. Parágrafo 4º. Não serão publicados os à partes proferidos em desacordo com os dispositivos regimentais. Parágrafo 5º. Os à parte só serão sujeitos à revisão do autor se permitida pelo orador, que não poderá modificá-los. Seção 3. Do adiamento da discussão. Artigo 177. Antes de ser iniciada a discussão de um projeto, será permitido seu adiamento mediante requerimento assinado por líder, autor ou relator, observado em qualquer caso disposto no inciso 9 do caput do artigo 163 deste regimento, pelos seguintes prazos. Inciso 1. Nas proposições de tramitação urgente, uma sessão. Inciso 2. Nas proposições de tramitação com prioridade, 3 sessões. Inciso 3. Nas proposições de tramitação ordinária e nas propostas de emenda à Constituição, 5 sessões. Parágrafo 1º. O requerimento de adiamento de discussão de proposição em regime de urgência deve ser subscrito por 1/10 dos membros da Câmara ou por líderes que representem esse número. Parágrafo 2º. Revogado. Parágrafo 3º. Tendo sido adiada uma vez a discussão de uma matéria, só será novamente ante a alegação, reconhecida pelo presidente da Câmara, de erro na publicação. Seção 4. Do encerramento da discussão. Artigo 178. O encerramento da discussão dar-se-á pela ausência de oradores, pelo decurso dos prazos regimentais ou por deliberação do plenário. Parágrafo 1º. Se não houver orador inscrito, declarar-se-á encerrada a discussão. Parágrafo 2º.
O requerimento de encerramento de discussão será submetido pelo presidente à votação, desde que o pedido seja subscrito por 5/100 dos membros da Casa ou por líderes que representem esse número, se discutida a proposição por pelo menos 12 oradores, alternando-se, quanto possível, os oradores favoráveis e os contrários, e será permitido o encaminhamento da votação pelo prazo de 3 minutos, por um orador contra e um a favor. Parágrafo 3º. Revogado. Parágrafo 4º. A aprovação do requerimento de encerramento de discussão impede a apresentação ou implica a prejudicialidade, na mesma sessão, de requerimento de adiamento de votação, salvo se o relator reformular o parecer para promover alterações de mérito. Seção 5. Da proposição emendada durante a discussão. Artigo 179. Encerrada a discussão do projeto, com emendas, a matéria irá às comissões que a devam apreciar, observado o que dispõe o artigo 139, inciso 2, e o parágrafo único do artigo 121. Parágrafo único. Publicados os pareceres sobre as emendas no Diário da Câmara dos Deputados e distribuídos em avulsos, estará a matéria em condições de figurar em ordem do dia, obedecido o interstício regimental. Capítulo 13. Da votação. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 180. A votação completa o turno regimental da discussão. Parágrafo 1º. A votação das matérias com a discussão encerrada e das que se acharem sobre a mesa será realizada em qualquer sessão. Inciso 1. Imediatamente após a discussão, se houver número. Inciso 2. Após as providências de que trata o artigo 179, caso a proposição tenha sido emendada na discussão. Parágrafo 2º. O deputado poderá escusar-se de tomar parte na votação, registrando simplesmente a abstenção. Parágrafo 3º. Havendo empate na votação ostensiva, cabe ao presidente desempatá-la, em caso de escrutínio secreto, proceder-se-á sucessivamente à nova votação, até que se dê o desempate. Parágrafo 4º. Em se tratando de eleição, havendo empate, será vencedor o deputado mais idoso, dentre os de maior número de legislaturas, ressalvada a hipótese do inciso 12 do artigo 7. Parágrafo 5º. Se o presidente se abstiver de desempatar votação, o substituto regimental o fará em seu lugar. Parágrafo 6º. Tratando-se de causa própria ou de assunto em que tem interesse individual, deverá o deputado dar-se por impedido e fazer comunicação nesse sentido à mesa, sendo seu voto considerado em branco, para efeito de quórum. Parágrafo 7º. O voto do deputado, mesmo que contrarie o da respectiva representação ou sua liderança, será acolhido para todos os efeitos. Parágrafo 8º. No caso de deliberação sobre aplicação de sanção disciplinar por conduta atentatória ou incompatível com o decoro parlamentar, é vedado o acolhimento do voto do deputado representado. Artigo 181. Só se interromperá a votação de uma proposição por falta de quórum. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º. Ocorrendo falta de número para deliberação, proceder-se-á nos termos do parágrafo 3º do artigo 82. Artigo 182. Terminada a apuração, o presidente proclamará o resultado da votação, especificando os votos favoráveis, contrários, em branco e nulos. Parágrafo único. É lícito ao deputado, depois da votação ostensiva, enviar à mesa para publicação declaração escrita de voto, redigida em termos regimentais, sem lhe ser permitido, todavia, lê-la ou fazer a seu respeito qualquer comentário da tribuna. Artigo 183. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações da Câmara serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Parágrafo 1º. Os projetos de leis complementares à Constituição somente serão aprovados se obtiverem maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara, observadas, na sua tramitação, as demais normas regimentais para discussão e votação. Parágrafo 2º. Os votos em branco que ocorrerem nas votações por meio de cédulas e as abstenções verificadas pelo sistema eletrônico só serão computados para efeito de quórum. Seção 2. Das modalidades e processos de votação. Artigo 184. A votação poderá ser ostensiva, adotando-se o processo simbólico ou nominal, e secreta, por meio do sistema eletrônico ou de cédulas. Parágrafo único. Assentado, previamente, pela Câmara determinado processo de votação para uma proposição, não será admitido para ela requerimento de outro processo. Artigo 185.
Pelo processo simbólico, que será utilizado na votação das proposições em geral, o presidente, ao anunciar a votação de qualquer matéria, convidará os deputados a favor a permanecerem sentados e proclamará o resultado manifesto dos votos. Parágrafo 1º. Havendo votação divergente, o presidente consultará o plenário se há dúvida quanto ao resultado proclamado, assegurando a oportunidade de formular-se pedido de verificação de votação. Parágrafo 2º. Nenhuma questão de ordem, reclamação ou qualquer outra intervenção será aceita pela mesa antes de ouvido o plenário sobre eventual pedido de verificação. Parágrafo 3º. Se 6/100 dos membros da Casa ou líderes que representem esse número apoiarem o pedido, proceder-se-á então à votação através do sistema nominal. Parágrafo 3º-A. O apoiamento de líderes destinado à composição do quórum referido no parágrafo 3º deste artigo deverá ser manifestado em cada votação, vedados o apoiamento prévio e os acordos de apoiamento recíproco entre as bancadas. Parágrafo 4º. Havendo-se procedido a uma verificação de votação, antes do decurso de 1 hora da proclamação do resultado, só será permitida nova verificação por deliberação do plenário, a requerimento de 1/10 dos deputados, ou de líderes que representem esse número. Parágrafo 5º. Revogado. Parágrafo 6º. O requerimento de quebra do interstício a que se refere o parágrafo 4º deste artigo será oral e somente poderá ser apresentado à mesa após a proclamação do resultado da votação simbólica que se pretenda verificar. Parágrafo 7º. O requerimento referido no parágrafo 6º deste artigo será submetido à votação pelo processo simbólico, obrigatoriamente, sem encaminhamento de votação e sem orientação de bancada. Artigo 186. O processo nominal será utilizado. Inciso 1. Nos casos em que seja exigido quórum especial de votação. Inciso 2. Quando se mostrar necessário desde logo, a juízo do presidente, ou por deliberação do plenário, a requerimento de qualquer deputado. Inciso 3. Quando houver pedido de verificação de votação, respeitado o que prescreve o parágrafo 4º do artigo anterior. Inciso 4. Nos demais casos expressos neste regimento. Parágrafo 1º. O requerimento verbal não admitirá votação nominal. Parágrafo 2º. Quando algum deputado requerer votação nominal e a Câmara não a conceder, será vedado requerê-la novamente para a mesma proposição ou para as que lhe forem acessórias. Artigo 187. A votação nominal far-se-á pelo sistema eletrônico de votos, obedecidas as instruções estabelecidas pela mesa para sua utilização. Parágrafo 1º. Concluída a votação, encaminhar-se-á à mesa a respectiva listagem, que conterá os seguintes registros. Inciso 1. Data e hora em que se processou a votação. Inciso 2. A matéria objeto da votação. Inciso 3. O nome de quem presidiu a votação. Inciso 4. Os nomes dos líderes em exercício presentes à votação. Inciso 5. O resultado da votação. Inciso 6. Os nomes dos deputados votantes, discriminando-se os que votaram a favor, os que votaram contra e os que se abstiveram. Parágrafo 2º. A listagem de votação será publicada juntamente com a ata da sessão. Parágrafo 3º. Só poderão ser feitas e aceitas reclamações quanto ao resultado de votação antes de ser anunciada a discussão ou votação de nova matéria. Parágrafo 4º. Quando o sistema eletrônico não estiver em condições de funcionamento, e nas hipóteses de que tratam os artigos 217, 4ª, e 218, parágrafo 8º, a votação nominal será feita pela chamada dos deputados, alternadamente, do norte para o sul e vice-versa, observando-se que: Inciso 1. Os nomes serão enunciados, em voz alta, por um dos secretários. Inciso 2. Os deputados, levantando-se de suas cadeiras, responderão sim ou não, conforme aprovem ou rejeitem a matéria em votação. Inciso 3. As abstenções serão também anotadas pelo secretário. Artigo 188. A votação por escrutínio secreto far-se-á pelo sistema eletrônico, nos termos do artigo precedente, apurando-se apenas os nomes dos votantes e o resultado final, nos seguintes casos. Inciso 1. Deliberação, durante o estado de sítio, sobre a suspensão de imunidades de deputado, nas condições previstas no parágrafo 8º do artigo 53 da Constituição Federal. Inciso 2. Por decisão do plenário, a requerimento de 1/10 dos membros da Casa ou de líderes que representem este número, formulado antes de iniciada a ordem do dia.
Inciso 3. Para eleição do presidente e demais membros da mesa diretora, do presidente e vice-presidentes de comissões permanentes e temporárias, dos membros da Câmara que irão compor a comissão representativa do Congresso Nacional e dos 2 cidadãos que irão integrar o Conselho da República e nas demais eleições. Inciso 4. No caso de pronunciamento sobre a perda de mandato de deputado ou suspensão das imunidades constitucionais dos membros da Casa durante o estado de sítio. Parágrafo 1º. A votação por escrutínio secreto far-se-á mediante cédula, impressa ou datilografada, recolhida em urna à vista do plenário, quando o sistema eletrônico de votação não estiver funcionando. Inciso 1. Revogado. Inciso 2. Revogado. Inciso 3. Revogado. Parágrafo 2º. Não serão objeto de deliberação por meio de escrutínio secreto. Inciso 1. Recursos sobre questão de ordem. Inciso 2. Projeto de lei periódica. Inciso 3. Proposição que vise a alteração de legislação codificada ou disponha sobre leis tributárias em geral, concessão de favores, privilégios ou isenções em qualquer das matérias compreendidas nos incisos 1, 2, 4, 6, 7, 11, 12 e 17 do artigo 21 e incisos 4, 7, 10, 12 e 15 do artigo 22 da Constituição Federal. Inciso 4. Autorização para instauração de processo, nas infrações penais comuns ou nos crimes de responsabilidade, contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. Inciso 5. Deliberação sobre a decretação de perda de mandato nas hipóteses dos incisos 1, 2 e 6 do artigo 55 da Constituição Federal. Seção 3. Do processamento da votação. Artigo 189. A proposição, ou seu substitutivo, será votada sempre em globo, ressalvada a matéria destacada ou deliberação diversa do plenário. Parágrafo 1º. As emendas serão votadas em grupos, conforme tenham parecer favorável ou parecer contrário de todas as comissões, considerando-se que: Inciso 1. No grupo das emendas com parecer favorável incluências de comissão, quando sobre elas não haja manifestação em contrário de outra. Inciso 2. No grupo das emendas com parecer contrário incluem-se aquelas sobre as quais se tenham manifestado pela rejeição as comissões competentes para o exame do mérito, embora consideradas constitucionais e orçamentariamente compatíveis. Parágrafo 2º. A emenda que tenha pareceres divergentes e as emendas destacadas serão votadas uma a uma, conforme sua ordem e natureza. Parágrafo 3º. Revogado. Parágrafo 4º. Revogado. Parágrafo 5º. Revogado. Parágrafo 6º. Não será submetida a votos emenda declarada inconstitucional ou injurídica pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, ou financeira e orçamentariamente incompatível pela Comissão de Finanças e Tributação, ou se no mesmo sentido se pronunciar a comissão especial a que se refere o artigo 34, inciso 2, em decisão irrecorrida ou mantida pelo plenário. Artigo 190. O substitutivo da Câmara-Projeto do Senado será considerado como série de emendas e votado em globo, exceto: Inciso 1. Se qualquer comissão, em seu parecer, se manifestar favoravelmente a uma ou mais emendas e contrariamente a outra ou outras, caso em que a votação se fará em grupos, segundo o sentido dos pareceres. Inciso 2. Quando for aprovado o requerimento para a votação de qualquer emenda destacadamente. Parágrafo único. Proceder-se-á da mesma forma com relação a substitutivo do Senado a projeto da Câmara. Artigo 191. Além das regras contidas nos artigos 159 e 163, serão obedecidas ainda na votação as seguintes normas de precedência ou preferência e prejudicialidade. Inciso 1. A proposta de emenda à Constituição tem preferência na votação em relação às proposições em tramitação ordinária. Inciso 2. O substitutivo de comissão tem preferência na votação sobre o projeto. Inciso 3. Votar-se-á em primeiro lugar o substitutivo de comissão, havendo mais de um, a preferência será regulada pela ordem inversa de sua apresentação. Inciso 4. Aprovado o substitutivo, ficam prejudicados o projeto e as emendas a este oferecidas, ressalvadas as emendas ao substitutivo e todos os destaques. Inciso 5. Na hipótese de rejeição do substitutivo, ou na votação de projeto sem substitutivo, serão votadas a proposição inicial e as emendas a ela apresentadas. Inciso 6. A rejeição do projeto prejudica as emendas a ele oferecidas.
Inciso 7. A rejeição de qualquer artigo do projeto, votado artigo por artigo, prejudica os demais artigos que forem uma consequência daquele. Inciso 8. Dentre as emendas de cada grupo, oferecidas respectivamente ao substitutivo ou à proposição original, e as emendas destacadas, serão votadas, pela ordem, as supressivas, as aglutinativas, as substitutivas, as modificativas e, finalmente, as aditivas. Inciso 9. As emendas com subemendas serão votadas uma a uma, salvo deliberação do plenário, mediante proposta de qualquer deputado ou comissão, aprovado o grupo, serão consideradas aprovadas as emendas com as modificações constantes das respectivas subemendas. Inciso 10. As subemendas substitutivas têm preferência na votação sobre as respectivas emendas. Inciso 11. A emenda com subemenda, quando votada separadamente, sê-lo-á antes e com ressalva desta, exceto nos seguintes casos, em que a subemenda terá precedência. Alínea A. Se for supressiva. Alínea B. Se for substitutiva de artigo da emenda, e a votação desta se fizer artigo por artigo. Inciso 12. Serão votadas, destacadamente, as emendas com parecer no sentido de constituírem projeto em separado. Inciso 13. Quando, ao mesmo dispositivo, forem apresentadas várias emendas da mesma natureza, terão preferências de comissão sobre as demais, havendo emendas de mais de uma comissão, a precedência será regulada pela ordem inversa de sua apresentação. Inciso 14. O dispositivo destacado de projeto para votação em separado precederá, na votação, as emendas, independerá de parecer e somente integrará o texto se aprovado. Inciso 15. Se a votação do projeto se fizer separadamente em relação a cada artigo, o texto deste será votado antes das emendas aditivas a ele correspondentes. Seção 4. Do encaminhamento da votação. Artigo 192. Anunciada a votação da matéria, é lícito usar da palavra para encaminhá-la, salvo disposição regimental em contrário, pelo prazo de 3 minutos, ainda que se trate de matéria não sujeita a discussão ou que esteja em regime de urgência. Parágrafo 1º. Só poderão usar da palavra 4 oradores, 2 a favor e 2 contrários, assegurada a preferência, em cada grupo, a autor de proposição principal ou acessória e de requerimento a ela pertinente, e a relator. Parágrafo 2º. Independentemente das disposições deste artigo, cada líder poderá manifestar-se para orientar sua bancada em qualquer votação, ou indicar deputado para fazê-lo em nome da liderança, pelo tempo não excedente a 1 minuto. Parágrafo 2º-A. A orientação de bancada realizar-se-á sem prejuízo do início da votação nominal. Parágrafo 3º. As questões de ordem e quaisquer incidentes supervenientes serão computados no prazo de encaminhamento do orador, se suscitados por ele ou com a sua permissão. Parágrafo 4º. Sempre que o presidente julgar necessário, ou for solicitado a fazê-lo, convidará o relator substituto ou outro membro da comissão com a qual tiver mais pertinência à matéria, a esclarecer, em encaminhamento da votação, as razões do parecer. Parágrafo 5º. Nenhum deputado, salvo o relator, poderá falar mais de uma vez para encaminhar a votação de proposição principal, de substitutivo ou de grupo de emendas. Parágrafo 6º. Revogado. Parágrafo 7º. No encaminhamento da votação de destaque apresentado nos termos do artigo 161 deste regimento, somente poderá falar um orador favorável e um contrário. Parágrafo 8º. Não terão encaminhamento de votação as eleições, nos requerimentos, quando cabível, é limitado ao signatário e a um orador contrário. Seção 5. Do adiamento da votação. Artigo 193. Antes de ser iniciada a votação de uma proposição, será permitido seu adiamento mediante requerimento assinado por líder, autor ou relator, observado em qualquer caso disposto no inciso 9 do caput do artigo 163 deste regimento, pelos seguintes prazos. Inciso 1. Nas proposições de tramitação urgente, uma sessão. Inciso 2. Nas proposições de tramitação com prioridade, 3 sessões. Inciso 3. Nas proposições de tramitação ordinária e nas propostas de emenda à Constituição Federal, 5 sessões. Parágrafo 1º. O adiamento da votação somente poderá ser concedido uma vez. Parágrafo 2º. Revogado. Parágrafo 3º. O requerimento de adiamento de votação de proposição em regime de urgência deve ser subscrito por 1/10 dos membros da Câmara ou por líderes que representem esse número.
Se este conteúdo foi útil para seus estudos, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. Deixe nos comentários a lei que gostaria de ver no nosso canal. Até a próxima leitura.